Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza absoluta que esse método vai fazer muita diferença na sua vida. E a minha principal função aqui é te auxiliar nesse seu caminho. Acima de tudo, o que eu desejo é que você, ao longo desse processo, amadureça. Eu sei que você quer bons resultados na sua vida amorosa, talvez na sua vida profissional, mas se tem uma coisa que eu aprendi com a vida foi que muitas vezes o nosso mundo interno faz uma diferença imensa para a construção do mundo externo. Ou seja, tudo aquilo que eu vou me tornando vai ecoando de um modo que a minha realidade vai mudando. Muitas vezes eu vou ganhando mais dinheiro, muitas vezes eu vou encontrando uma pessoa que vale a pena e assim sucessivamente. É um eco. É um eco do que há no nosso mundo interior. Então sim, nós buscaremos os seus resultados. Mas lembra, ele é só uma consequência de um processo apaixonante, que é o processo de conhecer a si mesmo, de olhar para dentro, de talvez curar alguns traumas, limpar algumas feridas, mudar o teu modo de encarar a realidade. Eu não quero que você sinta que isso é simplesmente sobre você ter uma relação. É óbvio que isso tem tudo para acontecer, mas acima de tudo, eu quero que você olhe para isso aqui e fale: chegou o meu momento de me priorizar, de me colocar realmente em primeiro lugar. E as pessoas, por incrível que pareça, elas não se colocam em primeiro lugar quando elas buscam prazeres imediatos. Na verdade, quase nunca é assim. As pessoas realmente se colocam em primeiro lugar quando elas decidem olhar para dentro, quando elas decidem se entender, quando elas decidem cicatrizar feridas, quando elas decidem adquirir novas habilidades e capacidades. Elas se colocam em primeiro lugar quando elas decidem todos os dias se tornar só um pouquinho melhor do que elas foram ontem. E a vida é muito sobre isso. Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Leva isso contigo, lá no fundo do teu coração. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser muito diferente. E para começar, eu queria me apresentar para você. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu queria contar um pouquinho de onde eu vim e de como eu cheguei onde eu cheguei. Hoje, eu tenho um bom relacionamento, um casamento saudável. Eu tenho uma empresa muito próspera. Eu tenho uma vida muito boa. Mas nem sempre foi assim. Eu sei que para quem me conhece hoje, isso parece meio natural. Parece que sempre foi desse jeito. Mas a realidade é muito diferente. Eu vim de uma família desestruturada, disfuncional. Para você ter ideia, as disfunções da minha família não começam quando eu nasci. Elas vêm antes. Por exemplo, a minha avó, ela não tolerava a minha mãe. Então ela fazia de tudo para que os meus pais acabassem o relacionamento deles. Em um determinado momento, isso é uma história conhecida, inclusive popular na família, a minha avó contratou uma mulher para ir ao quarto do meu pai num hotel quando ele estava numa convenção em outro estado. Nessa época a minha mãe ela estava grávida de mim. E foi muito engraçado ver a reação do meu pai, né? Pelo menos dentro da minha cabeça, minha imaginação e depois pelas histórias que apareceram. Ele viu a mulher, abriu a porta, viu a mulher e falou assim: peraí, deixa eu dar uma ligadinha para minha esposa. E ligou para minha mãe na hora. Falou: viu, tem uma pessoa estranha aqui. Olha que incrível. Né? Então ele nutria dentro dele valores muito, muito sólidos, muito interessantes. Coisas que a gente vai conversar, né? Enfim, eu venho de uma família bagunçada. Havia uma dificuldade da minha avó liberar o meu pai para a vida e, ao mesmo tempo, uma imensa dificuldade do meu pai de realmente romper os laços com a família, né? Até porque era uma empresa familiar e essas histórias todas que a gente sabe, que são difíceis, né? Pô, como que eu vou romper com a minha família se eu trabalho com a minha família? Então, dentro desse ambiente, eu acabo nascendo. Minha avó e minha mãe brigadas, meu pai tentando segurar as pontas e eu vindo ao mundo. Antes de eu vir com tudo, um outro evento chama a atenção, que foi a dificuldade que os meus pais tiveram quando a minha irmã faleceu. Eu tenho uma irmã que faleceu antes de eu nascer. Foi difícil. Eu sei que para eles foi difícil. Tanto que eu era meio que a última esperança, sabe? Se ele não vier, não vamos mais ter filhos. Eu vim. E no hospital, como minha mãe relata, eu já comecei a apresentar traços meio esquisitos. Eu nasci meio fora de hora. Só que não foi prematuro. Foi literalmente
depois do tempo. Eu nasci passado, tanto que o meu tio chegou no hospital e falou, nossa, mas que menino feio. E realmente eu era muito feio, eu era roxo. Por quê? Porque eu quase morri ali, né? No parto, já era passada a hora. E depois de ficar um tempo na UTI, eu voltei, né, pro quarto e quando eu estava no quarto, literalmente, eu fui perdendo a temperatura. E a minha mãe de primeira viagem, não sabia direito o que fazer. Então, quando a minha avó chega, a mãe da minha mãe, quando ela chega no quarto, tô sem temperatura, basicamente morto. Ela me cata, sai correndo para a UTI, sai correndo em busca da UTI, né? Me entrega pro médico e fala assim, leva esse menino que ele vai morrer. E lá fui eu de novo para a UTI. Fiquei mais alguns bons dias lá. E eu vou para casa. Os primeiros dias são ótimos, os primeiros meses são ótimos e, enfim, foi assim até os meus 3 anos, até onde meu pai conseguiu aguentar as pontas, mas mediante uma crise empresarial, um momento muito difícil na empresa, uma pressão excessiva da minha avó para que meu pai tocasse a empresa e tivesse mais tempo para os negócios, etc. Ele acaba tomando uma decisão que ao longo da vida se mostrou ruim. Ruim para ele, ruim para a empresa, ruim para minha mãe, ruim para mim. Ele toma a decisão de se separar. E eu lembro até hoje dessa cena, é muito curioso, porque quando eu converso da minha mãe com ela não acredita que eu lembro. Mas eu lembro. Meu pai chega para minha mãe em casa e fala, estou pensando em me separar. E a minha mãe já desgostosa com tudo aquilo, aguentando muito sapo quieta, olha para ele e fala assim, então você arrume as suas coisas e sai de casa até o final do dia. Porque quando eu voltar aqui, eu não quero ter você aqui. Eu lembro dessa cena. Eu era uma criança, eu tinha 3 anos. Eu estava no braço dela, né? Meu pai tinha acabado de casa, assim, era um domingo à tarde. Ele acabou de chegar em casa, minha mãe estava comigo nos braços e estava saindo para ir na minha avó. E daí ele fala isso, ela responde assim. E quando ela vira para ir em direção à porta, eu fico olhando a expressão do meu pai. Eu lembro até hoje da expressão que meu pai fez. Eu tinha 3 anos. Como eu lembro disso? Não faço nem ideia. Mas foi uma expressão que me acompanhou por muitos anos. E me acompanha, sendo bem sincero, até hoje eu lembro. Tem 3 expressões do meu pai que me marcam muito. A primeira expressão é essa. A segunda expressão foi quando eu ganhei um campeonato. Ele estava muito orgulhoso, assim, ganhei um campeonato. De xadrez. Eu fui enxadrista, né? Eu joguei muitos anos de xadrez, eu era bom até nessas coisas. E a terceira é quando ele morre, que eu tive que reconhecer o corpo dele, né? Meu pai faleceu de Covid. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, mas nós ficamos 10 anos sem nos ver depois que eu cresci. E aí sou eu que vou reconhecer o corpo dele. E essa expressão dele morto, eu nunca vou esquecer. Então os meus pais se separam quando eu tenho 3 anos. E foi um momento difícil, foi um momento complexo. E dos meus 3 anos até os meus 10 anos, mais ou menos nesse intervalo, que é um intervalo fundamental para a construção da personalidade, para a identificação do senso de eu, né, para o estabelecimento de valores dentro da criança, para o processo educacional acontecer, eu fico meio perdido no mundo. Por quê? Veja, meu pai sai de casa tendo que cuidar de uma empresa que estava para falir. Minha mãe assume as dívidas da casa e tem que trabalhar em 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite, para conseguir dar conta das dívidas que meu pai, inclusive, deixou em casa. Ele não tinha dinheiro, ele precisava salvar a empresa, enfim, estava muito complicado. E aí, beleza. Então, minha mãe trabalhando de manhã, de tarde e de noite, sendo que haviam dias que, basicamente, nós tínhamos uma escolha. Ou eu comia ou ela comia. E óbvio que ela sempre escolheu me dar o que comer, né? E ela se virava, ela ia comer merenda da escola, era professora, né? Ia comer merenda da escola e se virar. Mas não tinha comida para os 2 em casa. E aí, eu vou, ou ficando em casa ali, tipo, meio sozinho, ou, na maior parte das vezes, o que acontecia? Eu acabava indo para casa de alguém. Então, eu fui para casa da minha avó, depois fui para casa do meu tio, depois fui para casa da minha tia. Enfim, eu nunca parava em nenhum lugar. Então, eu cresci instável. Porque, veja, uma coisa é todos os dias você lidar com as mesmas rotinas, com os mesmos valores, com as mesmas pessoas, com os mesmos costumes. Outra coisa é, pô, aqui tem um costume X, aqui tem um costume Y. Puta, aqui as pessoas fazem desse jeito, aqui as pessoas fazem daquele. Como que eu ia entender quem eu era e o que eu precisava fazer e o que era um processo de educação? Não tinha como. Essa é a realidade. Então eu cresço meio perdido. Aí com 10 anos, o meu pai, ele meio que volta pra minha vida, né? Assim, a gente se via, assim, mas era sempre assim. Quando era final de semana dele ficar comigo, ele falava, não vai dar. E ele sempre avisava meio em cima da hora, sabe? Então eu já cresço com essa frustração, com essa rejeição, né? Meu pai não querendo me ver, etc. E a minha mãe trabalhando, enfim. Então com os 10 anos, meio que a minha vida estabiliza, né? Meu pai volta pra minha vida,
separado da minha mãe, mas, ô filho, vamos fazer tal coisa, ô, vamos fazer não sei o quê, e aí, vamos passar o final de semana com o pai e tal. E ele sempre, mesmo ele ausente, distante, ele sempre foi uma figura idealizada para mim. Eu sempre olhava para meu pai, por mais estranho que fosse, e eu achava ele o máximo. Eu não sei se era carência, falta, eu nunca cheguei a uma conclusão exata sobre isso, mas eu idealizava ele. E a minha mãe também tinha uma situação financeira que ali, naquele momento, depois de 7 anos trabalhando muito, começa a se estabilizar. Ela assumiu um segundo concurso público, enfim, a vida começa a melhorar um pouquinho. Só que eu fiquei 7 anos sem essa base. Então, aos 10, eu já não tinha mais como ser uma pessoa absolutamente estável da maneira como eu seria se a minha vida tivesse sido ordenada, enfim. E dos meus 10 até os meus 17 anos, tá ok. A gente vai vivendo conflitos familiares, né? Um dia minha mãe mandou prender o meu pai porque ele não pagava pensão, umas coisas assim, né? Meu pai foi pra cadeia. E essas coisas vão marcando a gente. Só que talvez poucas coisas tenham me marcado tanto quanto o que aconteceu na vida amorosa da minha mãe nesse período. Então, financeiramente, ela estava estável, mas amorosamente ainda havia um buraco gigante dentro do coração dela. Então, ela começa a namorar um cara, não dá certo, começa a namorar outro, não dá certo, enfim, e daí no terceiro namorado que ela teve, ela se envolve. Qual era o problema? O problema é que uma pessoa meio abusiva, narcisista, ela sabe exatamente o que fazer para manter uma pessoa presa à relação. E esse meio que foi o padrão do relacionamento que ela encontrou. Ela passa a se relacionar com um homem que me tratava muito bem. Que de fato assumiu a figura de pai que eu não tive contato assim, né? Então era o dia a dia e etc. E comigo ele era muito bom. Só que com minha mãe ele era horrível. Desde traições extremas até, enfim, coisas que eu prefiro resguardar, né? Que envolve mais a minha mãe do que eu. Se fosse por mim, minha vida eu falaria, mas não é. Foi difícil. E a minha mãe, ela não conseguia terminar o relacionamento. Sabe o principal motivo? Porque ela achava que se ela terminasse o relacionamento, de novo, eu perderia a figura de pai. Então ela vai se submetendo, vai se subordinando. Até mais ou menos os meus 16 anos. O que ela não percebia é que quando eles brigavam, eu era afetado. Chegou um momento que eu não queria voltar para casa, principalmente no domingo, porque domingo era o dia que eles brigavam. Era sempre no domingo. Então eu queria ficar fora. Eu não queria estar ali, eu não queria estar presenciando aquelas brigas, aquelas discussões, aquele climão pesado. E é aí que a minha vida começa a ir para um caminho muito ruim. Ora, se eu não quero voltar para casa no domingo, aonde eu vou ir? Vou ir para casa dos meus amigos. Só que veja, eu sou criado de escola pública. Eu venho não da periferia, mas de um lugar de classe média baixa, que era o que dava para pagar. Então os meus amigos, muitos deles, né, pelo menos o grupo que eu me envolvi, era gente realmente da favela, gente, né, de bairrão. E eles não tinham uma índole moral. Essas pessoas, os que eu me envolvi, não que as pessoas não tenham isso, mas as que eu me envolvi, tinham uma índole moral boa. Então é ali que eu começo a me envolver com tráfico, que eu começo a me envolver com gangue, que eu começo a me envolver com pessoas que hoje a maior parte está presa ou morta. E eu passo a integrar isso. Essa passa a ser a minha vida. Só que o que antes era no domingo, começa a ser no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E a minha relação em casa, que já não era melhor, porque eu era muito imaturo também para entender algumas coisas. Minha mãe sempre falava, né? Quando você ficar adulto, você vai entender. E realmente hoje eu entendo muita coisa. Mas que não era das melhores, ela vai piorando. Até um certo dia que eu decido fazer uma festa dentro de casa. Minha mãe foi viajar e eu decidi fazer uma festa dentro de casa. Um apartamento pequeno. Imagina, sei lá, acho que tinha 60 metros quadrados. Nem isso. E eu decido levar todos meus amigos para esse apartamento. O resultado foi o seguinte. No final, eles roubaram o carro da minha mãe para andar. Tipo assim, roubar no sentido, eles iam devolver, né? Mas eles, sabe quando você vai, vou pegar a chave aqui escondida e vou sair. E aí, beleza, o porteiro faz ato, minha mãe descobre. E meio que ela me proíbe de andar com todo mundo. E sendo bem sincero, é aqui que acontece a primeira salvação da minha vida. Nessa época eu conheço a minha primeira namorada. Uma menina que eu fiquei vários anos. Então, eu saio daquele ambiente porque eu estava proibido de andar com todas essas pessoas. Conheço a minha primeira namorada. E quando eu a conheço, quando eu começo a namorar com ela, e hoje eu entendo que foi Deus que colocou essa moça no meu caminho, eu começo a ter tudo aquilo que eu não tive em casa. Ela tinha uma família ordenada, uma família boa, ela era estável emocionalmente. Eu era uma montanha-russa emocional. Ela era estável emocionalmente.
No domingo, a família dela ia comer pizza junto. Sabe o que é você, no domingo, chegar em casa e tá treta, todo mundo, cada um num canto, e tua mãe tentando se matar, e você vai para uma casa onde as pessoas sentam na mesa junto para comer. E elas assistem filme do domingo à noite. E elas rezam antes de dormir. Aquilo foi um choque de realidade para mim. Pela primeira vez eu entendi que eu era o que eu era por tudo aquilo que eu tinha vivido. Que eu não tinha base, que eu não tinha moral, que eu não tinha nada disso, porque ninguém tinha me ensinado. Foi maldade? Não foi. Os meus pais eles não tinham condição de entender isso. Ora, a gente está aqui, né, na época dessa aula, aqui em 2024, tentando entender a gente. Imagina nos anos 80, nos anos 90. Não era tão simples. Então, quando eu chego para aquela vida, quando eu olho para aquilo tudo, eu falo, caraca, entendi. Entendi por que ela é como ela é. E nós começamos o namoro, continuamos esse namoro. Só tinha um grande problema. Lembra que eu disse que eu não tinha base? Que por mais que os meus pais, né, em muitos momentos tentassem se esforçar, eu cresci muito tempo só, então eu não tinha moral. Eu não entendia o que era uma vida religiosa. Não ia nada dessas coisas. Consequentemente, ao que eu estava entregue naquela época, aos meus instintos mais primais. Eu não fui um bom namorado. Eu traía, eu mentia, eu enganava, e eu fui essa pessoa por muitos anos. Até que um dia, e eu lembro até hoje desse dia, depois de alguns anos ficando com ela, né, namorando, enfim, ela olhou para mim e falou assim: preciso conversar com você. Parece que a imagem vem na minha cabeça agora. E ela disse: eu traí você. Eu já tinha traído ela centenas de milhares de vezes. Ela tinha me perdoado centenas de milhares de vezes. Mas bastou ela dizer aquilo para que dentro de mim eu sentisse repulsa, nojo. Muitos anos se passaram desde aquela época. Mas hoje eu entendo como mulheres e homens são diferentes e reagem diferentes a estímulos e a traição, enfim. E eu terminei. Eu terminei. Na época eu estava terminando a faculdade. E eu terminei. Então eu terminei a faculdade. E sabe o que começa a acontecer? Eu começo a me endividar. Porque a grande realidade é que aquela moça, minha primeira namorada, mesmo que eu fosse um extremo filha da mãe, me mantinha na linha. Principalmente no sentido de não gastar demais, de não fazer merda demais. Eu fazia as minhas merdas, mas eu fazia, tipo, escondido. Ou melhor, tentava esconder, óbvio que eu não conseguia. Mas quando eu não tenho mais aquela presença, aí eu começo a fazer merda de verdade. As drogas que tinham saído da minha vida voltam para ela. A promiscuidade ganha um nível muito maior. E a partir do momento em que eu comecei a fazer um pouquinho de dinheiro, e fui ali e comprei meu carrinho financiado 60 vezes, né? Comprei um carro financiado 60 vezes. Foi meu terceiro carro. Os 2 primeiros eu havia ganhado, né? Da minha mãe. E vejo que as pessoas se interessam pelas coisas que eu tenho, eu começo a querer ter mais. Só que com todas essas bases disfuncionais, falta de educação financeira, falta de educação moral, eu começo a fazer um monte de conta para que as pessoas gostem de mim. As minhas saídas ficavam cada vez mais caras. As minhas roupas ficavam cada vez mais caras. Os lugares que eu decidi morar ficavam cada vez mais caros. É difícil não se endividar assim, né? Solteiro, fazendo um dinheirinho, percebendo que as pessoas queriam se relacionar com aquilo que eu tinha, não com quem eu era, porque na real eu nem sabia quem eu era. Agora eu fui me perdendo. E é nessa fase que eu começo a perceber que o poço nunca tem fim enquanto você não para de cavar. Jovem, solteiro, com um monte de conta. Talvez a única característica boa que eu conservasse naquela época era o trabalho duro. Isso eu aprendi muito com a minha mãe e também com meu pai. Eu trabalhava muito. E até hoje, sendo bem sincero, eu trabalho bastante. Isso é uma filosofia de vida que também faz com que eu possa oferecer uma boa vida à minha família. Mas naquela época, eu só trabalhava sem entender direito as coisas. Eu lembro que eu te falei que o poço nunca tem fim enquanto a gente não para de cavar? Pois é, eu continuei cavando. E eu decidi, ou melhor, eu me apaixonei pela minha vizinha. Qual era o problema? Ela era casada. E então eu passo a viver um relacionamento extraconjugal com ela por mais de um ano. E ali eu conheci os frutos mais amargos da minha vida. Ali eu entendi o que era uma dependência emocional. Como se o simples fato de pensar em ficar sem ela
fizesse com que a minha vida perdesse sentido, por mais estranho que parecesse. E sabe o que aconteceu nesse momento? Pois é, aquela capacidade e ímpeto de trabalho, por mais que eu trabalhasse muito, parecia que não geravam mais os mesmos frutos. E é claro que não geravam. A minha cabeça não estava mais focada só em pagar a conta, mas em lembrar dela, em pensar nela. A paixão nesse contexto foi um veneno. E sabe mais louco? Hoje eu percebo que essa segunda relação que me marcou tanto também foi decisiva para que uma frase fosse criada. Que a dor não seja em vão. Mas enfim, vamos seguindo. E mais ou menos nessa época, jovenzinho ainda, 20 e pouquinhos anos, o meu pai some da minha vida. Ele olha para mim, né, no nosso último encontro, e diz assim, basicamente, não me procure mais. Ok, agora estou eu vivendo um relacionamento com uma mulher casada, cheia de dívidas, com meu pai, que já não era tão presente, mas ainda assim, naquela época, mantinha um contatinho, literalmente falando para mim não procurar mais. Foi difícil. Então eu realmente achei que em algum momento as coisas iam dar certo. E isso aconteceu, sabe quando? Quando aquela mulher que era casada e se relacionava comigo olhou para mim e falou, eu vou me separar. E eu falei, finalmente algo dando certo. Doce ilusão. Ela se separa e nós passamos a viver a fase mais estranha do relacionamento. Eu começo a ficar possessivo. Eu começo a ficar enciumado com tudo. Eu começo a viver uma montanha-russa emocional real. Do tipo assim, olhar para ela e falar, não quero mais você hoje. E terminar, e no outro dia pedir para voltar, ela voltava. E foi mais um ano assim. Eu perdi as contas de quanto tempo nós vivemos um retorna, termina. Até que um belo dia, esse dia eu não esqueço. Eu termino com ela. E ela olha para mim e diz assim, talvez eu te ame durante toda a minha vida, mas eu nunca mais vou voltar com você. Hoje, eu sei que eu vou chorar a noite inteira, mas não me procura amanhã. Então nós terminamos. E é óbvio que eu já tinha 250 contatinhos engatados para aquele momento. Porque eu era um cretino, um grande filho da mãe. E eu não procuro ela no outro dia porque eu acordei tarde. Eu fui fazer o que na época eu mais sabia fazer. Merda. Afinal, eu passei uma semana inteira fazendo merda, uma atrás da outra. Só que chegou um dia em que eu fui procurar ela. E sabe qual foi o mais difícil? Ela me respondeu rápido. E quando ela me respondeu rápido, eu pensei, ela vai voltar pra mim. Então eu digo assim, vamos se ver? E ela diz, o que eu falei lá, eu continuo afirmando. Eu posso te amar a vida inteira, mas eu nunca vou voltar pra você. Então começa um período depressivo. Ora, a única solução que eu tinha era trabalhar, eu precisava ao menos pagar as minhas contas. Eu ainda estava endividado. Mas ao mesmo tempo eu passo 2 anos tentando voltar com ela. 2 anos. Implorando para alguém voltar com você. E o que me restava? Cada não que eu recebia, eu focava no trabalho. Era a única saída que eu tinha. E sentindo toda essa raiva e focando no trabalho, fui saindo das dívidas, eu fui respirando, mas um buraco emocional ainda era muito presente. Até que um dia um amigo meu me chama para conversar nesse meio tempo. E ele olha para mim e fala assim, você não tá bem, né? Minha real é que fazia anos que eu não tava bem. Eu nem sabia o que era me sentir bem de verdade, se não fosse transando ou usando drogas. E eu falo, não. Ele diz assim para mim, cara, às vezes a melhor forma de você recomeçar é olhando para dentro. E sabe, por mais que eu trabalhasse com desenvolvimento humano, já atendesse pessoas, a grande verdade é que eu não olhava para dentro. Eu não queria olhar. Eu não queria reconhecer que o grande problema da minha vida era eu. Eu não queria reconhecer que desde a infância eu era uma pessoa extremamente traumatizada e insegura, que eu não tinha recebido as referências necessárias para virar homem, que eu não tinha vida moral. Eu não queria reconhecer que Deus existia, que a minha alma estava condenada ao inferno. Eu não queria reconhecer nada disso. E o nome disso se chama arrogância. Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. E naquele dia na frente daquele amigo, eu nunca vou esquecer. Eu me abri. A minha sorte é que ele era terapeuta. Então ele me diz exatamente para onde eu precisava olhar. E me recomendou um treinamento. Eu nunca esqueci.
Eu estava me recuperando financeiramente, mas não era grandes coisas, sabe? Meu cheque especial ainda estava um pouquinho estourado, mas pelo menos agora eu conseguia fazer dinheiro. Aí eu olhei pro treinamento que ele falou e eu falei, vou fazer isso aqui. E eu fui. E foi ali que eu entendi que a nossa vida é um reflexo exterior do que existe no nosso mundo interior. Foi meu primeiro passo. Esse passo foi dado através de um método chamado Método CIS. E eu acredito muito que a gente precisa honrar os nossos antigos professores e treinadores. E eu fiz, e me ajudou muito. Até que chegou um momento que eu percebi que não era só aquilo. Ganhando dinheiro, já recuperado, olhando para as minhas emoções, eu começo a buscar outros treinamentos, outras ferramentas. E eu vou percebendo que quanto mais eu olhava para dentro, mais eu melhorava por fora. E então eu conheço a minha terceira namorada. Sim, eu só tive 3 antes da minha esposa. E eu começo a me relacionar. Dessa vez eu queria ser bom. E eu estava sendo. Nós nos relacionamos por algum tempo. E adivinha só. Quando eu finalmente achei que as coisas andariam, que eu casaria, que eu teria uma mulher para construir uma família, talvez eu tenha pagado pelo peso dos meus próprios pecados. Eu levei um chifre. Mais um chifre. Meu irmão, foi épico. Eu achava que a vida era isso, né? Que eu faria as coisas certas e tudo daria certo no final. Se vai dar, eu não sei, mas que foi engraçado, foi hoje, né? Na época eu fiquei puto. E óbvio, eu terminei. E eu pensei, não é possível. Agora que eu tô fazendo tudo certo. Mas a verdade é que eu ainda tinha muito de arrogância e soberba dentro de mim. E faltava um passo decisivo para minha vida. Ali ainda não existia no meu coração Deus. Então, depois daquele término arrasado, destruído emocionalmente naquele momento, eu vivo um dia terrível. Morando já num bom apartamento, com uma boa vida. Do 14º andar. Eu realmente decido que eu ia dar um fim para minha vida. E olhando para aquela sacada, eu vou me dirigindo a ela. Pronto para me tacar. Já não fazia sentido, eu estava fazendo tudo certo, por que as coisas não tinham dado certo? E então, prestes a dar um impulso para aquilo acabar, eu ouço uma voz. De quem era essa voz, André? Não sei. Mas ela chamava pelo meu nome. Eu olho para ver quem está me chamando e então vem a imagem da minha mãe na minha cabeça. Bum! E eu fico pensando nela. Depois de tantos anos se sacrificando pelo único filho que sobreviveu, tendo que olhar para o meu caixão. Eu não sei de quem é aquela voz, mas hoje eu penso que foi a voz de Deus. Então eu acordo para a realidade e penso, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu já cheguei longe para fazer isso comigo. Então o que está me faltando? E não demorou muito para que eu chegasse à conclusão que o que estava me faltando era Deus. É ali que eu começo um caminho de conversão. Eu não estou falando sobre a religião que você tem que ter, ou essas coisas todas, mas foi o que aconteceu comigo. Eu decido olhar para isso. Eu decido estudar isso. E no começo, sendo bem sincero, eu estudava só para ter certeza que eu sabia que Deus não existia. E eu fui atrás de tudo que você imagina. Até que uma hora eu me convenço. E eu lembro desse dia. Naquele mesmo sofá que eu saí, correndo para essa casa, foi o lugar em que eu estava quando eu percebi que Deus existia. No meu interior, lá no fundo da minha alma. E a partir dali eu vou estudando, vou me dedicando, vou entendendo muitas coisas, vou tendo muitos insights. Já ajudando pessoas, parece contraditório, né? Porque nós sempre pensamos que quando estamos ajudando pessoas, já somos pessoas maravilhosas. É nada, eu fui filha da mãe por alguns anos, enquanto eu ajudava pessoas. Eu nunca fui assim no consultório, mas eu era assim comigo, na minha vida particular. Até que depois de alguns anos ali, ajudando pessoas, enfim, eu percebo que talvez existisse um jeito de ajudar mais. E eu decido começar a colocar no papel tudo aquilo que eu tinha feito para mim, que tinha me ajudado a sair do fundo do poço. Cada passo, cada exercício, cada ação, cada caminho da estrada. E quando eu vou montando todo esse sistema, eu vou percebendo, caramba, isso tem uma lógica. Primeiro eu fiz isso, e logo depois eu fiz isso, e realmente a minha vida melhorou, e depois eu fiz isso, e isso aqui melhorou mesmo. E depois isso. E eu pego aquele método e falo, esse vai ser o meu trabalho de agora em diante. Quando um cliente chegar ao consultório, eu vou entregar isso para ele.
Olha, até hoje isso me arrepia. Eu já fazem alguns bons anos. Esse sistema de atendimentos começa a dar muito certo. Os meus clientes começam a ter muito resultado. Eles começam a namorar, começam a se relacionar, começam a melhorar a vida profissional deles, começam a se encontrar internamente. E eu começo a perceber que eu estava realmente no caminho. Já com Deus no meu coração. Com um sistema terapêutico sólido. Com um pouquinho só de reconhecimento. Eu decido simplesmente continuar me melhorando. Eu consigo largar minha soberba, minha arrogância, achar que eu sabia alguma coisa. Eu decido me entregar o meu caminho para algo maior. E quanto mais eu estudava, eu ia ficando mais interessante como ser humano, como pessoa, como profissional. Até que em um determinado momento, a minha atual esposa me manda um direct. Eu sempre acho que o Instagram é uma ferramenta incrível para você se identificar e conhecer pessoas ou reencontrá-las. Eu olho e falo, nossa, é ela. Pois é, a minha história com minha esposa começa em 2011. Nós estudávamos na mesma instituição de ensino, na mesma faculdade, né? E eu sempre digo que eu fui ignorado por muitos anos, porque eu mandei um oi para ela uma vez no Facebook e ela nunca respondeu. Ela foi responder esse dia aí, ó, no Instagram. E a partir daquele momento eu olho para aquilo e falo, eu acho que eu achei uma menina diferente. Então nós saímos pela primeira vez e pela segunda. E depois de tantos trabalhos internos que eu havia feito dentro do meu coração, depois de tantas ferramentas, depois de tanta transformação, depois de tanto sofrimento, quando eu menos esperava encontrar alguém, quando eu estava bem de verdade comigo, mais maduro, mais sensato, ela apareceu. O André que vocês conhecem hoje é um fruto de toda essa construção. Uma construção que depois teve a presença e ainda tem da Carol, a minha esposa. Então nós namoramos, noivamos, casamos, enfim. Foi um grande processo. E hoje, o que você vai conhecer é justamente esse passo a passo. De cada pequena coisa que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitos clientes em consultório, e que depois foi estruturada e empacotada num processo terapêutico online, que não só vai fazer você se relacionar melhor com os outros, ou ter mais sucesso na sua profissão, mas que acima de tudo vai te amadurecer. Aqui você simplesmente vai ser guiado pela mão. Eu quero que você entenda que hoje você passa a pertencer à nossa família. E se tudo isso deu certo para mim e para centenas de clientes em consultório, tanto quanto para centenas de alunos, milhares, na verdade, de alunos, isso com certeza vai dar certo para você. Siga o sistema, siga os processos, faça tudo o que for necessário ser feito. Aproveite a sua jornada, porque um dia, toda essa história que você está vivendo vai se tornar passado. E você vai olhar para trás e perceber que a dor passou. E que no ápice dela você decidiu fazer com que ela não fosse em vão. Aqui começa uma nova vida, aqui começa uma nova jornada. Aqui começa o seu caminho, repleto de ferramentas, fundamentos, conceitos, para que o seu futuro seja melhor. Aqui você vai amadurecer de verdade. Você vai encontrar o que você procura. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja no amor. Bons estudos e eu te vejo em breve.